E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Diego Beltrán. Estou aqui para fazer aqui com vocês um Dev Talk rápido aí de update das coisas que vem acontecendo aí no desenvolvimento do Profane. O principal motivo aí pela gente estar fazendo dessa forma dessa vez é que a gente está aí no meio do desenvolvimento bem cheio de conteúdo, então em vez da gente parar aí para fazer uma longa conversa, a gente quer apresentar logo o que está sendo, o que está ficando pronto, o que a gente está testando para já colocar aí no próximo update que a gente está se resguardando um pouco aí para poder ter bastante conteúdo. O principal motivo disso é que a gente quer adicionar uma quantidade de jogadores aí para poder fazer um teste de como tem sido, de como ficou as melhorias de performance que a gente fez tanto no servidor quanto no cliente do jogo. Então a gente quer acumular um pouco aí de conteúdo para poder lançar um update aí e trazer algumas pessoas já o jogo com um pouquinho de cara nova. Então eu vou dar uma apresentada aí o que a gente já está mexendo agora, como está ficando e para que todo mundo possa acompanhar. Eu sei, né, que a gente não fez nenhum update recente, já faz um tempo, né, que a gente não faz um update. Isso se dá ao fato de que uma parte muito grande da nossa equipe, como a gente disse ali no vídeo de Dev Talk que a gente colocou na semana passada, uma parte muito grande da nossa equipe estava trabalhando com otimização do jogo, e isso fez com que a gente tivesse que trabalhar um pouco mais devagar aí em novidades mesmo, coisas que realmente são palpáveis. Mas como a gente disse também no vídeo de Dev Talk, tudo que a gente está trabalhando são coisas grandes e que ficam aí semi-disfarçadas por trás do desenvolvimento do jogo, porque a gente não tem, o jogador, né, não tem como sentir muito bem as mudanças aí das coisas que a gente tem feito. Mas a gente já sabe que o jogo precisa de novidades, a gente precisa manter ele vivo de uma forma que agrade aí todo mundo que já está ajudando, que comprou o pacote de fundador e está participando. Então tem bastante coisa aí que, agora que a gente finalmente chegou aí num momento mais final aí das otimizações, a gente já está começando a se preocupar com as novidades mesmo, implementações, coisas novas, equilíbrio, escalar a quantidade de itens que podem ser usados, não só de craft, como de encontrados em drops de mobs, inclusive a própria quantidade de mobs, a gente sabe que a gente vai trabalhar com isso também. Então vamos lá, para dar um início aí. A gente tem aí o desenvolvimento de CodeBay, que a gente apresentou para vocês. CodeBay tem toda a história dele por trás, a gente apresentou um pouco da lore. Existe aí os dois irmãos reis que estão em CodeBay e em Pix of Garon. Isso tudo faz parte da lore ali de Morcom. É importante ressaltar que hoje a lore ela é mais retratada de uma forma artística mesmo, quando você vê ali a arquitetura da cidade, o visual da cidade ali vai ser a única coisa que por enquanto vai estar contando um pouco da história da cultura do povo que mora lá. A gente precisa esperar um pouco para chegar no momento de começar a colocar NPCs nas cidades que contam um pouco da história das cidades, para que o jogador tenha um pouco mais de contato com o lore, né, do jogo de uma forma in-game e não só através dos textos que a gente tem colocado aqui na fanpage ou no nosso site. A gente quer com certeza adicionar aí uma complexidade, uma profundidade de lore dentro do jogo. Para isso a gente vai precisar elaborar um pouco de narrativa e isso com certeza vai fazer parte. Mas por enquanto a forma que a gente tem de apresentar, de dar um contato aí para o jogador dentro do Profane, do mundo do Profane, através do desenvolvimento artístico aí das cidades e das culturas que existem no jogo. Então, por enquanto aí a gente está considerando importante isso, porque a gente também não quer que o jogo, não adianta nada ter 3 continentes, a gente ter ali um mar inteiro para ser explorado, o sistema de barco para o jogador ir de um continente para outro e ver sempre a mesma coisa, né? Então a gente está se preocupando com isso. Vale a pena dizer agora que mesmo que algumas coisas não estão sendo levantadas pela comunidade no fórum, a gente aborda elas porque a gente sabe que é algo importante, sabe? A gente sabe por que a gente tem vindo criando o jogo com todas as mecânicas que ele tem. Então a gente sabe que algumas coisas têm que ficar com uma maior profundidade para que sejam interessantes. Beleza?
Bom, vou falar também que a equipe já começou a trabalhar com o desenvolvimento de Pix of Garon também, que é a Cidade do Outro Irmão ali. É bem interessante, cara. Não sei se vocês viram no último vídeo de Dev Talk, a gente já apareceu aí com algumas imagens no fundo ali, né? Eu estava conversando com o Enchovas, mas a gente estava mostrando algumas imagens ali no fundo que tem os concept arts, né, de desenvolvimento dos os elementos que vão formar a cidade de Pix of Garon, que é o irmão governador mais ditador ali. Então tem vários elementos aí, a gente quer que essa cidade fique também com bastante profundidade de conteúdo de história do jogo. Beleza? Além disso, importante pra caramba, a gente está trabalhando aí com o que a gente chama, eu chamei lá no vídeo de roadmap que a gente fez há um tempo atrás, a gente chamou de pathfinding, que é uma evolução das IAs, né, a inteligência artificial, né, que a gente chama de IA. Os mobs, eles estão ali com um comportamento bem esquisito, eles tentam andar até você para te atacar em linha reta, e a gente quer deixar eles mais inteligentes para ter um comportamento mais legal, não só mobs, como inclusive os próprios guardas. Então estava muito fácil ali do jogador travar um mob atrás de uma pedra, ele ficava travado andando sem conseguir sair do lugar. Hoje a gente está trabalhando agora já com essa inteligência mais arrojada de todos os mobs de uma forma geral. Alguns deles a gente está dando um pouco mais de ênfase aí na evolução da inteligência. Os guardas, por exemplo, eles agora vão ter um ataque ranged, né, um ataque de longe, para que os jogadores, para que ele consiga proteger ou até espantar no mínimo, né, os PKs que ficam ali na água, tentando bugar o guarda pulando na água. Isso não vai mais acontecer. O guarda agora tem um comportamento mais inteligente também, o uso das skills dele, então ele vai conseguir propor aí um desafio muito maior para quem estiver causando baderna aí nos locais de proteção dos guardas. Isso não quer dizer que vai ser impossível de morrer dentro da área de proteção do guarda, porque a gente não quer que o jogo seja assim, que tenha uma proteção mágica, por isso a gente prefere trabalhar mais na inteligência de um mob do que simplesmente ir lá e colocar uma área onde os jogadores não podem se atacar. A gente sabe que isso vai contra o nosso ideal do jogo. Então, isso daí já é uma das coisas que a gente criou aí para ser diferente. Outra coisa, os mobs aí, até mesmo com construções plotadas, né, por jogadores, eles vão saber lidar com isso, vão saber subir uma torre ali para atacar um jogador lá em cima, atravessar uma ponte, etc. Então, isso daí também entra nesse quesito aí de evolução das IAs do jogo. Uma também que é interessante, a gente citou ali os Gnolls, né? Para quem enfrentou Gnolls dentro do Alpha, viu que eles são uma flecha, né? A gente tinha feito esse equilíbrio principalmente de aumentar a velocidade dele, principalmente porque ele não estava propondo desafio nenhum, era antes, né, da gente fazer isso, era importante que a gente pegasse pelo menos algum dos mobs ali, que pelo menos tem uma quantidade de drops de itens mais interessantes e deixasse ele com um desafio maior. Agora a gente já está reequilibrando ele para ter uma velocidade mais normal, mas em compensação ele está com uma inteligência muito mais arrojada, inclusive pelos Gnolls serem piratas, eles estão aí podendo nadar agora. Então, se você pular para a água para fugir deles, besteira, eles vão nadar atrás de você, mesmo que você afunde, eles vão nadar porque eles são natos aí da experiência de exploração marítima. E isso vai ser representado também, é uma coisa que a gente já está fazendo e vai sair também no update. Quando você encontrar um campo de Gnolls, não vai mais ser só uns Gnolls ali perdidos, olhando cada um para um lado, de uma forma esquisitona. Dessa vez, agora os campos de Gnolls já têm as propriedades, os props ali, os assets que representam a exploração deles ali. Então você vai encontrar barcos, você vai encontrar tendas estendidas, inclusive uns caldeirões ali fazendo sopa e tal. Então vai ficar mais interessante aí, em vez de só ser um monte de mob jogado num canto, eles vão ter um propósito ali. Vocês vão ver que vai ficar mais evidente aí a característica de piratas, exploradores do mar que os Gnolls são. No futuro, com certeza, a gente vai querer fazer ainda os Gnolls poderem navegar barcos, inclusive abordar barcos de jogadores que estiverem fazendo qualquer rota marítima aí, para que seja proposto um desafio não só de PVP, mas sempre de PvE, que é uma coisa que a gente quer ter o capricho aí de fazer com excelência um PvE e quebrar essa ideia de que o jogo foi feito com embasamento de PVP. Na verdade, o PVP é uma consequência da liberdade que o jogo proporciona. Então, na verdade, o mais interessante para nós é conseguir propor um jogo realmente completo.
com todos os tipos de experiências juntos, né? Então, assim, bom, além dessas coisas que eu apresentei, é importante dizer que a gente não tem feito muitas alterações no equilíbrio do jogo. Agora, nesse update também, a gente vai estar colocando muita coisa que a gente quis mudar, valores que a gente mudou para equilibrar melhor, baseado no feedback da comunidade. A gente fez enquetes ali no fórum, ainda não foram muitas, mas elas já foram suficientes para a gente ver que o sistema de enquete dá certo. A gente recebe muito obrigado por todos que participaram, a gente recebe um feedback de vocês bem maduro, bem explicadinho. Vocês estão se importando muito em falar o que o jogo precisa, vocês estão dando a opinião de vocês de uma forma que realmente vocês estão tendo o cuidado de falar de uma forma que se entenda e dando o propósito. Isso não tem preço, é incrível. A forma mais interessante de trabalhar com o jogo é tendo uma comunidade com esse nível de maturidade para a gente poder transformar realmente o Profane no que ele tem que ser, para que ele não fuja do DNA dele aí e consiga proporcionar uma experiência bem legal, que todo mundo está esperando, inclusive nós aqui da Insane. Então, esses equilíbrios estão acontecendo, inclusive já posso dizer aí que, baseado na enquete ali que a gente fez quanto a colocar escudos nas torres na verdade foi só de colocar nas torres, mas a gente vai colocar nesse update uma quantidade pequena de escudos tanto nas torres, nas watchtowers, né, quanto nas wooden bridge, que é a ponte de madeira, para que elas tenham uma persistência maior no mundo e a gente consiga ver as coisas que os jogadores fazem ter um pouco mais de persistência aí, para que o mundo fique regado ali de criação dos jogadores, né? Então, isso daí é só um exemplo de coisas que vão entrar nos equilíbrios, vão ter diferenças de valores no status de itens. A gente mexeu bastante nos spawners de diversos tipos de plantas e recursos. A gente mexeu nas passivas de proficiências. Mas voltando um pouco aí no assunto de spawners, de recursos, aproveitando para falar, a gente também está colocando aí uma variedade muito grande de diferentes visuais dos recursos para que o mundo tenha locais únicos, visualmente únicos mesmo, para que os jogadores no momento de explorar saibam. Uma screenshot do jogo deveria ser o suficiente para o jogador saber aonde que, caso ele conheça, né, aonde que aquele jogador que tirou o screenshot está, porque hoje, né, o mundo ele é meio igual, como a gente mostrou ali no vídeo de roadmap, através de algumas fotos. Você pode ver que não importa muito aonde o jogador esteja, é tudo meio igual. E a gente acha importante, muito importante na verdade, que para que justifique-se aí exploração e no futuro também a gente consiga colocar uma profundidade maior por trás da história de cada continente, de cada bioma contido dentro de cada continente, tenha ali o seu aspecto único visual. Então os recursos, mesmo os coletáveis, já receberam aí uma grande gama de diferenciação, e agora a gente está populando o mundo com todos esses recursos novos, aproveitando para fazer um pouco de equilíbrio em relação ao recurso, mas também proporcionando aí esse lado único de cada continente, e não só de cada continente, mas cada bioma dentro deles. Além disso, a gente vai iniciar agora o sistema de guildas. Eu não sei se o sistema de guildas entra nesse próximo update. Se não for nesse, vai com certeza entrar no próximo. O sistema de guildas aí vai ser adicionado de uma forma inicial. Então é interessante que vocês saibam que não vai ser representado, ele não vai entrar junto com o sistema de templos, que com certeza representa a forma completa de como o sistema de guildas vai ser adicionado ao jogo. Mas como a gente sentiu uma grande carência dos jogadores e até nossa, de que eles pudessem lidar com mecânicas de guildas já nesse momento do alpha, a gente já está adicionando uma versão inicial aí, não vai ter templos, ou seja, no fator de dominação territorial ainda não terá nenhuma complexidade sendo adicionada para o sistema de guilda, mas que isso vai vir junto com o sistema de templos, né? Que, para quem não conhece, está descrito aí lá na nossa página oficial do jogo, não só do Facebook, mas a página oficial mesmo, profa.ne. Lá você consegue ler sobre o sistema de templos, o que ele vai ser, o que ele vai representar. Ele tem tudo a ver com guildas e dominação territorial, mas nesse momento aí vai ser principalmente para os jogadores conseguirem se identificar e também identificar os seus inimigos dentro do jogo. Isso vai ser uma forma de não dependermos tanto de que os jogadores se organizem por fora do jogo para poder se identificar ali e ter uma organização de guilda. Tá? Pelo menos junto com esse sistema de guilda, a gente quer adicionar aí o Guild Hall,
que é uma construção bem grande, maior do que todas que já existiram no jogo, para que os jogadores usem como um hall ali de reuniões ou de PVP ou de qualquer coisa que os jogadores queiram usar, uma construção bem grande para que até além de existir essa preocupação que a gente está tendo nas vilas de jogadores terem um visual mais complexo, a gente quer que ele tenha também ali o centro, né? Como qualquer vilazinha tem normalmente ali uma igrejinha ou um governo ali, uma casa, uma fundação que representa o poder daquela cidade. O Guild Hall vai estar aí também podendo ser construído pelos jogadores para representar isso. Então, muito em breve isso vai estar implementado. A gente aproveitou para colocar ele no desenvolvimento junto com o sistema de guildas. Tá? Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem aí do que a gente está trabalhando. A gente está juntando todas as razões aí para explicar para vocês o porquê que não tem tido muitos updates e o porquê que a gente está juntando os updates aí para lançar uma coisa que a gente consiga usar isso como uma ferramenta para trazer novos jogadores também, e a gente consiga finalmente testar as nossas otimizações. A gente quer ver, no começo do Alpha, a gente teve ali jogadores lotando os servidores, de uma forma que a gente conseguiu ver muito cedo que 50 jogadores já... Nem 50 jogadores em um servidor estava sendo o suficiente para o servidor conseguir lidar com isso. Agora, a gente acredita, a gente está com muita fé de que o servidor vai conseguir lidar tranquilamente com isso, então, mas a gente não testou. Para testar, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir juntar aí para conectar ao mesmo tempo mesmo, stress test mesmo, melhor. E a gente, obviamente, a Insane vai estar fazendo a parte dela de divulgar, fazer todo o nosso trabalho de marketing ali, que a gente sabe fazer com excelência, para poder fazer isso acontecer. Então, não garantimos, tá, que vai rodar tudo liso, mas toda vez que a gente se depara com uma barreira, a gente vai fazer de tudo para quebrar ela. Então, é saudável, mesmo que a gente faça um stress test e esse stress test se resulte em algo não proveitoso, a gente vai ver essa barreira e a gente vai quebrar ela também, como a Insane tem feito até agora. A gente não tem nada, nenhuma bola de ferro presa nos nossos pés, a gente simplesmente tem que saber a estratégia de seguir em frente. Beleza, galera? Muito obrigado por estarem acompanhando, participando. Quem ainda não está participando do fórum, participe. Lá a gente conversa sobre diversos aspectos da evolução do jogo. Se você, mesmo que você não tenha adquirido o pacote de fundador, você pode entrar lá, você vai ter uma ideia de como as coisas estão acontecendo dentro do jogo e você vai poder participar, mesmo não tendo o acesso, você consegue participar dando as suas ideias e participando das nossas criações de ideias lá dentro do fórum, beleza? Então veja aí para poder participar, que é bem interessante. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.